livros bíblicos, tá? Vamos ver aqui sobre livros bíblicos. A gente está agora em Êxodo, né? Já conversamos sobre Gênesis, Gênesis a primeira parte, Gênesis a segunda parte. Agora vamos para o livro de Êxodo. Vamos ver aqui, olha, isso aqui, esse são informações gerais. Então, Êxodo foi escrito por, né, Moisés mais ou menos em 1440 antes de Cristo, 1440. O nome do livro é Êxodo, ou seja, quer dizer saída. Moisés é o autor, ou pelo menos é o editor, né? Moisés é aquele que vai estar registrando, e também ele tem momentos que ele pega informação recebida. Depois temos que o livro foi escrito para o povo de Israel, tá? E esse é um problema, por isso que são tão prepotentes, né? O livro enche a bola deles e termina essa prepotência sendo uma consequência nefasta para eles, para os que estão ao redor deles e para o mundo todo, até hoje, tá? É um livro histórico, tá? Claro, ele tem muito doutrinário, mas ele está contando história, uma história com aspectos até doutrinários. Ele foi reconhecido imediatamente como inspirado, né, 1440. Ele está na Bíblia hebraica, ele está entre os livros chamados livros da lei. O principal objetivo do livro é dizer que Deus liberta, e tem a ver com o contexto, é a saída do povo de Israel ali do Egito, tá bom? Do Egito. Por que saíram? Né? Por que foram perseguidos? Por causa da má maneira de conviver com os egípcios. A má maneira que o chamado povo de Deus teve da convivência com os egípcios. Entendeu? Se fossem bênção naquele país, naquele povo, entre os egípcios, com certeza não precisaria sair. Mas saíram, porque não foram bênção lá dentro. Olha, diferencia de Jesus, a diferença para Jesus, entendeu? Não foram bênção. Não deram a segunda face, não andaram a segunda milha, não queriam para eles o que gostaria para os outros. Tudo isso cria um problema. E aí chega então o que Moisés, tentando defender eles, diz: surgiu um rei que não conhecia, né? Na verdade, quer dizer, um rei que disse assim: olha, vamos segurar mais esse povo ruim no meio da gente. Tá bom? Precisamos melhorar a nossa visão das coisas, entendendo o lado de Moisés. Moisés está usando da sua prepotência para mostrar que tudo e todos estão em função do seu povo, o povo de Israel, mas que essa não é a realidade em Jesus. Não é a realidade da revelação de Deus que Jesus manifesta. Tá bom? Então vamos ver o livro de Êxodo. Enquanto o Gênesis se voltava a contar história, explicando origens, culminando na chegada de Israel no Egito, né? Esse é o livro do Gênesis. O Êxodo se interessa em explicar a saída de Israel do Egito, mostrando os motivos para isto e a forma como tudo aconteceu. Claro, dentro da visão de Moisés, que era limitadíssimo a mentalidade, o entendimento de Moisés, não é? Não só em relação à existência, mas na questão espiritual da vontade de Deus, tá? Jesus vai consertar 1000 coisas que Moisés acreditou que era de Deus. 1000, não foi pouca coisa não, né? 1000 coisas que Moisés entendeu que era a vontade de Deus. Não é que Deus mudou, falou uma coisa para Moisés e agora falou outra com Deus. Deus não muda. Moisés é que entendeu errado muita coisa que Deus disse e que é exatamente o que Jesus disse.
né? Muito bem. Terceiro, no Gênesis, Moisés, cadê? No Gênesis, Moisés escreve e edita o que ouviu falar sobre os históricos envolvendo os patriarcas. No Gênesis. No Êxodo, Moisés escreve o que testemunhou, contando sua experiência com Deus e como chegou à liderança daquele povo. Tá? Então há essa diferença. Quinto, um destaque neste livro é a presença, a religiosidade e a influência positiva de Jetro na vida de Moisés e de todo o povo. É interessante esse Jetro, não é, que foi o sogro de Moisés, lembrando que a visão que ele tinha sobre Deus. Ele também teve acesso, não é, à revelação de Deus. Ele, não só ele, toda a humanidade, desde Adão. A revelação de Deus é a mesma. Jetro conhecia Deus. E quando ele vai falar com Moisés, ele mostra isso claramente. Inclusive, o texto bíblico diz que Jetro era alguém muito voltado para a divindade na cidade onde ele morava. Entendeu? Então, veja que a revelação não era exclusiva para Moisés, era para toda a humanidade. E Deus estava presente e sendo adorado e servido, não só na religião dos hebreus, mas também em todas as outras religiões que eles conheciam sobre Deus. Agora, a prepotência judaica diz, não, Deus só falou para a gente, ninguém mais ouviu, ninguém mais entendeu, somente nós entendemos. Essa coisa que nós cristãos repetimos e que da mesma forma que os judeus, o judaísmo, sofre as consequências, nós também, com essa prepotência doentia e infantil que a gente tem. Entende? Muito bem. Então, um destaque é ele, né? O sexto diz assim, Jetro deu duas orientações, claro que deu outras, né? Mas deu duas orientações importantes em todo o histórico presente e futuro do povo de Israel através de Moisés. Duas orientações maravilhosas que servem para nós também, né? Uma primeira orientação foi para Moisés delegar liderança, formando outras muitas lideranças. Não colocar tudo nas suas costas, mas dividir responsabilidade para melhor cuidar das carências, necessidades daquele povo. Tá? E a segunda orientação era que Moisés entendesse a vontade de Deus e informasse ao povo como orientação de Deus para a vida e existência deles. Então, Moisés, primeiro vá a Deus, compreenda, entenda o que Deus está dizendo, volta e diz ao povo, olha, foi Deus que falou. Essa foi a segunda orientação maravilhosa de Jetro. Em vez de você falar que é você que está dando ordem, eles não vão obedecer, não. Mas se você disser que foi de Deus, eles vão obedecer. Então vai e compreenda o que é que Deus quer. Né? Essa foi a orientação que ele deu. Tá bom? Muito bem, esse é o livro de Êxodo. É o livro de Êxodo. Aqui tem, lembrando, só é revelação de Deus no livro de Êxodo ou qualquer outro livro da Bíblia. Só é revelação de Deus o que for coerente com Jesus e seus ensinos. Só o que for coerente com Jesus. Entendeu? O resto é entendimento equivocado e limitado do escritor. Tá? No livro de Êxodo, por exemplo, Moisés entendeu que Deus disse para ele, olha Moisés, vai lá e diga a Faraó, para Faraó deixar meu povo ir. Ele entendeu isso de Deus. Mas ele entendeu também que Deus entrou em Faraó e levou Faraó a desobedecer a ordem de Deus. Olha que cabeça de Moisés.
cabeça doente. Veja a ideia que ele tinha de Deus. Deus mandou ele dizer a Faraó para fazer uma coisa. E o mesmo Deus foi a Faraó e disse a Faraó, não faça o que eu vou mandar você fazer. Olha que cabeça! Esse é Moisés. Não entendia nada de Deus. Nada. Nada de Deus. Entendeu? Então, essa é uma das coisas. Essa é uma das peripécias de Moisés. Tá bom? Então, só é palavra de Deus o que for coerente com o ensino de Jesus. Não foi coerente, é do escritor. Aí você segue se quiser, se engana se quiser, mas só é palavra de Deus o que é coerente, está dentro, está aprovado por Jesus. Normalmente você faça assim. Moisés falou uma coisa, pergunta a Jesus, Senhor, tu mandarias isso? Se Jesus disser sim, então é de Deus. Tá bom? Ok.